Irmãos, graça e paz, é um privilégio estar com vocês aqui, responsabilidade de estar falando para a liderança da igreja, né? Nós somos líderes e nós temos muito que aprender. E esse tema aqui, contentamento, é um tema que nós temos muito que aprender, muito. E os liderados, né, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão na igreja, que estão na comunidade, eles ficam olhando, assim como nossos filhos, eles observam. Às vezes a gente não percebe que eles estão observando, mas eles observam. E aí, como é que está o nosso contentamento? O Hildo até adiantou que nós vamos falar mais de contentamento do que prosperidade, mais de contentamento do que finanças. Por quê, meu irmão? Se nós não tivermos o contentamento de Cristo, não vai ter finanças que suporte, não vai ter nenhum tipo de prosperidade que possa trazer a nós essa alegria que vem do Senhor. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês aqui e vamos orar, pedir ao Senhor que nos dirija. Paizinho querido, nós te bendizemos, te louvamos. Nós somos gratos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem sido maravilhoso com nossas vidas, com nossas famílias. O Senhor tem nos dado a pessoa de Cristo, Senhor, a cada dia para que possamos conhecê-lo. E nesta manhã estamos reunidos aqui com esse propósito, a fim da edificação da tua igreja. Então trabalha com cada um de nós, abre os nossos ouvidos e que o teu Santo Espírito nos use, Senhor, como instrumentos teus, instrumentos da graça, para anunciar esse Evangelho, para que as pessoas vejam o Evangelho em nós, para que Cristo seja conhecido por meio de nós, através de nós, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, porque de teoria, Senhor, o mundo está cheio. Eles precisam ver o Evangelho em nós. Então usa cada um de nós, Senhor, para que Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pegar uma deixa do pastor Glênio, que ele falou sobre saúde. Meu irmão, se nós não tivermos contentamento, a nossa saúde é abalada. A nossa saúde realmente vai ficar abalada. A gente passa por uns perrengues aí, né? A imunidade cai e nós ficamos aí dependendo aí de alguns medicamentos. Então, nós precisamos do contentamento que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E o pastor também falou a respeito de ver o Evangelho. Meus irmãos, o mundo precisa de ver o Evangelho. E o que nós temos percebido é que nós, a Igreja de Cristo, temos sido falhas nesse aspecto. Nós temos, às vezes, uma boa teoria, uma boa comunicação, né, uma boa estrutura, mas e vida? E vida de Cristo? Quando nós olhamos lá para os irmãos de Tessalônica, até foi a fala de domingo, nós percebemos que aqueles irmãos receberam o Evangelho como poder de Deus. Paulo ficou 3 semanas, 4 semanas ali. E aquele povo, aqueles gentios que não eram religiosos, não conheciam nada do Evangelho. Eles mudaram toda aquela região. Irmãos, Paulo quando escreve, ele fala, irmãos, em toda a Grécia, em toda a Caia, em toda a Macedônia, o povo fala do testemunho de vocês. E a Igreja de Cristo de hoje, do século 21? Mistureba. Nós estamos mais preocupados com fundo preto, com música, com estética, com conforto. Aí nós criamos um clientelismo, né, onde os membros escolhem o pregador que quer, a hora que quer, vai na igreja que quer, não tem compromisso, não tem vida, meus irmãos. É isso, faltando Cristo. Então, nós precisamos de acordar, nós precisamos de despertar. A culpa desse mundo estar desse jeito é culpa da igreja, é nossa. Nós temos a meia culpa. Nós temos deixado de viver o Evangelho. Isso é sério. É sério porque isso envolve a nossa família, nossos filhos,
Nossas esposas, as esposas em relação aos maridos. E a igreja, a cidade, ao Estado. Gente, é sério demais. Então, se nós não tivermos o contentamento que vem do Senhor, nós não vamos ser diferença para esse mundo. E aí, quando nós olhamos, vocês estão conseguindo enxergar daí? Quando nós vamos para essa palavra aqui, contentamento, vamos falar mais de contentamento. Essa palavra, ela no português fala sobre satisfação, alegria e júbilo. Mas parece que fica um pouquinho, não é pouco, né? Satisfação, alegria, júbilo. Mas quando nós vamos para o grego, ainda bem que eu tenho strong, né? Eu aperto o strong. Eu não sei nada de grego, mas a gente tem lá, ele fala, é autarqueia. Olha isso aqui, gente, a definição disso aqui no grego. Diz respeito a uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Você percebeu isso? Governo. Não há necessidade de nada. Olha isso como é profundo. Aí é o segundo. Diz respeito ao estar suprido de todas as necessidades. Não estamos falando de desejo, não. Necessidade. E diz respeito a um espírito contente com a sua sorte ou porção. E nós estamos contentes com a nossa sorte, com a nossa porção? Quem é a nossa porção? Esqueci de mudar, eu vou ter que... Está aqui o que diz autarqueia. Quem é, meu irmão? Onde está o meu contentamento? Em quem está a vida? Quem pode me suprir? Quem é a minha sorte e a minha porção? Se nós depositarmos nosso contentamento em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Cristo, nós estamos depositando no lugar errado. É verdade. E aí sabe o que vai acontecer? Nada, nós não vamos ter contentamento. Porque o dinheiro nunca vai ser suficiente. As mulheres nunca vão ser suficientes, e os homens para as mulheres. Né? Carros, fazendas, aviões, nada. Gente, Cristo é a nossa suficiência. Não tem outro. E o salmista ele diz o quê? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. É a palavra, meu irmão. Então nós precisamos desse despertar, a igreja precisa despertar aonde nós temos colocado a nossa confiança, o nosso contentamento, a nossa alegria. E nós somos tendenciosos a sair do caminho. A gente fala de Pedro, né? Pedro olhou para o Senhor, depois afundou. Mas e nós? Nós temos tudo escrito. A gente olha para o Senhor, qualquer ventinho nós dispersamos. Agora nós precisamos de... Eu gosto dessa passagem de Pedro, porque Pedro, sabe o que ele faz? Quando ele afunda? Ele grita por socorro. E a igreja não está gritando por socorro. Nós estamos vivendo esse mundo desse jeito. E cadê a igreja para gritar por socorro? Senhor, socorre a nossa nação. É verdade. Expulsa esses que querem destruir a igreja. Mas nós estamos quietos, irmãos. Aí nós queremos ser contentes. Vocês me perdoem pelo tom, mas é que eu sou um pouco exortativo, tá? Então estou tentando ser mais tranquilo, mas a minha fala é um pouco exortativa. E aí, quando Paulo escreve para o seu filho, Timóteo, lá no capítulo 6, versos 6 ao 10, ele diz o seguinte, ele fala 5 questõezinhas aqui importantes sobre o contentamento. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar esse slide aqui para vocês, aí o Wildo distribui aí, tá bom? Primeiro, já passou? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Só que a gente confunde o que é piedade, né? A gente acha que, olha para o irmão lá, nossa, aquele irmão é tão piedoso, né? Ele é uma pessoa simples, né? Ele se veste simples.
ele tem uma linguagem simples, ele é humilde. Nossa, ele é tão pobrezinho, é tão humilde, é tão piedoso. Irmão, tem nada a ver com piedade. Não tem nada a ver com piedade segundo a palavra de Deus. A piedade segundo a palavra de Deus tem a ver com reverência, com respeito e fidelidade a Deus. Isso é ser piedoso. Fidelidade a Deus. Mas nós, como igreja, não temos sido fiéis ao Senhor. Nós não temos sido piedosos, meus irmãos. Por isso que Paulo está alertando o seu filho Timóteo. Ele era um pastor, ele era um presbítero que cuidava das igrejas. Era um homem de confiança. Não é isso, Lúcio? De confiança de Paulo. E ele está alertando. Olha, Timóteo, veja isso aqui. O segundo verso. Porque nada, olha o que Paulo está falando aqui com Timóteo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Mas tem gente que acha que vai levar, pensa que é faraó. Os faraós, quando morriam, eles eram enterrados com toda aquela fortuna, com servos, até com esposa, os sacerdotes, esse povo devia ficar bravo, né? O cara morre, eu tenho que ir junto com ele. Né? Mas não, o pastor Maurício sempre está falando aí que ele faz vários velórios, acompanha essas questões, ele diz que nunca viu caixão com gaveta. Mas tem gente que acha que vai levar. Não vai levar nada, meu irmão. Vai levar alguma coisa assim. Nós nascemos sem nada, mas nós podemos partir com tudo, meu irmão. E quem que é esse tudo? Cristo. Então nós ficamos preocupados em acumular, e deixamos para depois Cristo. Mas vai dar tempo? O negócio é sério. E, irmãos, essa é a igreja que nós estamos vivendo. Preocupada mais no ter do que no ser. É triste isso, né, gente? São realidades da nossa vida. E esse tudo é Cristo. Nele, nós temos a riqueza eterna. Colossenses fala que nele habita a plenitude de Deus. Se nele habita a plenitude de Deus, tudo que Deus tem de bom, de melhor para nós estar em Cristo, nós ficamos perdendo tempo, né? Com tantas coisas. O verso 3. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Quem tem mais de 2 camisas aqui? Quem tem mais de 2 sapatos? Eu tenho mais de 2 óculos, eu tenho um de sol e ainda tenho um reserva lá no carro. Você vê como que a gente tem abundância? Como o Senhor tem sido bondoso, né? Mas não, a gente quer. E nesse querer mais, nós abandonamos primeiramente o Senhor. Muitas vezes abandona a família, filhos. Aí lá na frente, com os problemas, vai lá, pastor, meu filho não tem jeito. Minha mulher não tem jeito. Meu vizinho não tem jeito. Não, quem não tem jeito é você, com sua natureza. Agora Cristo vai mudar você, trocar esse coração, aí vai ter jeito. Porque enquanto isso não for realidade na nossa vida, meus irmãos, Cristo, não tem nada fora de Cristo, meu irmão. É verdade. E aí o verso 4:19 de Filipenses, e o meu Deus, se nós vivêssemos o que a gente fala, né? Se a gente vivesse o que a gente lê. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, meu irmão. Ele não está falando de vou suprir todos os teus desejos. O Maurício agora há pouco queria a caminhonete do Lúcio. De presente. Até eu quero, Lúcio. Ué, que eu não sou tonto. Recebeu uma profecia. Meu irmão, isso é desejo. É brincadeira, é lógico. Pode ter o desejo também. Mas Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai suprir. Ele não vai deixar nós passarmos necessidade, não. Eu aposto, né? Eu creio que todos aqui já passaram por vários perrengues, né? Eu já passei também. Nunca faltou. O Senhor supriu todas as vezes. E olha que não tinha horizonte não, irmão.
Mas o Senhor sustenta. Ele cuida dos seus. Ele é pai, meu irmão. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, imagina Deus, que é um pai amoroso, um pai de misericórdia. Verso 4. Ora, os que querem ficar ricos, isso aqui é um problema, caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. E se querer ficar rico é um problema. E nós corremos esse risco. E nós provavelmente conhecemos pessoas que estão correndo esse risco também, estão nesse caminho. Então nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança e o nosso contentamento só pode estar em Cristo, meus irmãos, porque a riqueza não vai trazer contentamento. Nós temos contentamento, nós vamos bater nessa tecla aqui. Não tem, como é que é o negócio do prego? O pastor Buchaim falava que quando você colocar um prego, você bate nesse prego até afundar o bicho. Então nós vamos bater nesse prego aqui. Contentamento, irmão. Não existe contentamento fora de Cristo. É verdade. Agora, eu creio que o grande problema não é nem assim a riqueza em si. Porque por meio da riqueza você pode abençoar os irmãos, você pode abençoar, né, auxiliar os pobres, socorrer as viúvas, os necessitados. Isso é bênção de Deus. Agora, o que não pode, a riqueza tomar conta de nós. E nós sermos escravos dela. Então, nunca, nenhuma riqueza, nada nesse mundo vai poder substituir esse vazio, esse elo que falta em relação a Deus, se não for Cristo. Cristo é nossa suficiência, meu irmão. E o verso 5, nós não começamos o estudo não, tá? Isso aqui é só o pano de fundo. O verso 5 ele fala assim, ó, porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que é a riqueza, essa ganância, essa busca incessável por aquilo que vai ser corroído, vai ser destruído. Olha o que acontece. O risco de amar o dinheiro para o homem é muito grande. Primeira coisa, escravo. Como ele é escravo, ele perde tudo. Ele acha que está ganhando, mas ele perde tudo. Nós conhecemos aí inúmeros casos. Perde tudo em função dessa ganância de querer ficar rico. Cobiça, cega os olhos. Muito dinheiro, a mulher não serve mais, a casa não serve mais, os amigos não servem mais, troca tudo. A primeira coisa quando as pessoas ganham na Mega Sena é troca tudo. Troca a mulher, abandona os filhos. É terrível, né, gente? É terrível, porque é escravo. E isso aqui, desvia da fé. Não, eu não vou mais na igreja não, que agora eu sou rico, os irmãos estão precisando de dinheiro lá, vão me pedir. Miserável, avarento. Terrível, né, gente? E traz o quê? Tormento e dor. É isso. Isso aqui é a palavra que está dizendo, meu irmão. E a quem nós vamos dar ouvido? Ou a quem nós temos dado ouvido? A quem a igreja de hoje tem dado ouvido, meus irmãos? Nós estamos preocupados mais com o ter do que com o ser. Mamon, nós vamos falar. Agora, meus irmãos, aqui começa o nosso estudo. Será, Hildo, você me administra aí o tempo. Será que esse assunto de finanças interessa o Senhor? Olha essas contas aqui, meus irmãos. Jesus falou 80 vezes sobre dinheiro. Se isso não fosse importante, ele não tinha falado. 80. 21 das 49 parábolas estão relacionadas a dinheiro. 20% do Sermão do Monte é ligado a dinheiro. Na Bíblia encontramos 300 citações sobre anjos. O que tem de gente por aí correndo atrás de anjo, né? Fato. 500 sobre amor. O amor é importante.
700 sobre fé e 2.350 versos sobre dinheiro e riquezas. Esse assunto é importante, não é, meu irmão? É importantíssimo. E nós, como líderes dos nossos lares, precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Nós temos feito lá com o grupo de adolescentes palestra para os pais, palestra para os adolescentes, para as crianças, para ensinar sobre finanças. Se nós não ensinarmos sobre dinheiro, sobre escravidão do dinheiro, sobre não querer ser rico, de trabalhar sim, com afinco, de ser competente, mas de depositar confiança no Senhor, o mundo vai ensinar. E qual o conceito que o mundo vai ensinar para os nossos filhos sobre dinheiro? O negócio é sério. Se não fosse sério, não estaria na Bíblia, né? Porque tudo que acho que não é sério não está na Bíblia. Então, olha aqui que Romanos 12. Esse texto é bem conhecido dos irmãos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente aqui, meus irmãos, sabe quando é que ela acontece? Quando ela se inicia? Com o novo nascimento, com a regeneração, com a vivificação, com a nova vida em Cristo. Nós vamos ser renovados. E aí nós entramos naquele processo que nós chamamos de santificação, salvação da alma, onde Deus, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, vai trabalhar nas nossas vidas para que nós sejamos aperfeiçoados ao caráter de Cristo em todas as coisas. E no dinheiro não é diferente, meus irmãos. Porque Jesus falou, vai lá, pesca, pega a moeda para você, paga o seu imposto e o meu. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então Jesus, a Trindade Santa, está interessada no nosso bem-estar financeiro. Contentamento. Olha essa frase aqui do Gary Inge, autor do livro Cultivando o Contentamento. Fomos treinados por manipuladores ocultos da nossa sociedade a pensar que precisamos adquirir, consumir, melhorar, aumentar. É isso que a gente vê ou não? Lançaram aí o iPhone, quanto? 14? É o 14 que lançaram? O último agora? Ninguém comprou aqui? Ah, pelo amor. Que isso, irmãos? Lançaram 14, 15 mil reais, 14 mil reais, gente. Está pagando 11. Então, eles criam essa necessidade. Nós temos que ter, porque se eu não tiver um iPhone, quem sou eu, gente? A minha filha fez 15 anos agora, esse mês de setembro. Aí uma pessoa perguntou, você deu um iPhone para ela? Eu falei, o quê? Ela pode pedir, implorar, ficar de joelho. Pede à vontade. Ué, que história que é essa? Se eu não der um iPhone, ela vai ser rechaçada. Irmãos, pelo amor de Deus. O que é isso? Onde é que está a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso amor? Em Cristo, meu irmão. Eu tenho que mostrar Cristo para ela. Ela tem que ver Cristo na minha vida. Porque daí essas coisas aí, se puder, se tiver, tudo bem. E se não tiver? Nós somos o que Cristo diz que nós somos. Nós somos o que o mundo diz, não. Eu não preciso de iPhone para ser aceito pelo mundo. Eu preciso de Cristo. E se o mundo não me aceitar, eu já sou aceito por Cristo. Então, gente, isso é bobeira. A gente fica aí correndo atrás do vento. Não sei se vocês correm, eu corro. A gente corre atrás do vento, né? A gente corre. E, meus irmãos, a igreja de Cristo está incluída nisso. Né? Isso é que é triste. Então, hoje nós temos esse clientelismo, onde nós precisamos de pregar o que o povo quer ouvir. Nós não podemos falar de pecado, porque senão expulsa os irmãos da igreja. Os irmãos não, expulsa o povo da igreja. Nós temos que ter um ambiente agradável, nós temos que ter o horário certo, porque aquele povo só quer ir naquele horário. Olha como que a igreja está, meu irmão. Né? Se não tiver sala para criança, eu não posso ir na igreja, porque eu não consigo controlar meu filho.
Eu lembro lá, em Astorga, quando nós éramos pequenininhos, o pastor Carneiro, sentava todo mundo, né? Boas pessoas, lembro também, que sentava todo mundo e sai, você vê. Olha o tamanho da orelha. Pegava pela orelha. Nós somos ensinados, mas os pais hoje não ensinam os filhos. Igreja, nós estamos falando de igreja, estamos falando do mundo lá fora, não, estamos falando de igreja. A Bíblia fala que nós somos santos. Nós é que estamos fazendo isso com nossos filhos. Vamos lá para o outro. Contentamento, necessidade e desejo. Aqui é um problema, a gente confunde muito, né? Nossa, como eu tenho necessidade de ter esse bendito iPhone, ou de ter aquele carro, ou de ter aquela roupa, ou de ter aquele negócio. Né? A gente tem uma necessidade, não. Nós temos desejo. Necessidade, não. Nós temos necessidade de uma alimentação, de saúde, né? De ter um ambiente confortável também não é ruim, mas e se não tiver? E o povo que senta lá no meio do mato para ouvir? Né, Narsão? Onde você ia lá pregar o evangelho no interior do Piauí, lá, tinha ar-condicionado, né? Tinha ar-condicionado, condicionado pelo Senhor. Ele mandava brisa. Condicionado por 2 sóis para cada pessoa. Então, meus irmãos, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O nosso problema está que a gente deseja muita coisa. Nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor nos deu, nos tem dado. Esse é o nosso problema. Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E às vezes Ele até faz um regalo, né? Ele dá lá concede uns desejos para nós. Mas Ele é um Deus de amor, de misericórdia. Ele não vai deixar faltar nada, não. Contentamento e as riquezas. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Por quê? Certamente isso se fará asas e voará no céu como a águia. Trabalha, 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 trabalha. Não desfruta. Não desfruta. E depois evapora. Ele evapora e fica aí para os outros brigar pelas coisas. Né? Que tristeza, né? Deus nos deu as bênçãos, por meio inclusive de riqueza, para desfrutarmos dela, para abençoarmos os outros, não para sermos avarentos. Um dia eu ouvi um pastor falando, Deus já te deu. Ele deu o quê? Você queria um carro, Ele te deu um carro. Você queria um avião, Ele te deu um avião. Você queria uma fazenda, Ele te deu 2 fazendas. Você queria um foguete, Ele te deu um foguete. Mas quando que isso vai bastar? Quando é que você vai abençoar os outros? Deus tem te dado, te dado, te dado. O copo está transbordando, está caindo no chão. E quando é que você vai abençoar os outros? Riqueza é um problema, meus irmãos. Não tem basta. Não tem. Por quê? Porque o nosso contentamento está na pessoa de Cristo. Não tem. Então é um problema sério. Muito trabalho, muitas atividades, né? Aí perde esposa, perde filho, perde família, perde comunhão com os santos. De vez de estar lá na igreja com os irmãos orando, cantando louvores, ouvindo a palavra, crescendo. Não, tem que ir na fazenda, cuidar da fazenda. Domingo, tem que ir lá cortar a grama do terreno. Nós abandonamos, irmão, o dia santo, todos os dias são santos, mas um dia sagrado para o Senhor, onde nós deveríamos nos dedicar para estarmos juntos, para termos comunhão, para orarmos junto. A igreja não ora mais. A gente não investe nisso. Aí a culpa é do governo. Não, não é do governo, não, a culpa é nossa. Contentamento e trabalho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que esse salmo está dizendo aqui. Do trabalho, tem que trabalhar. De suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. É os avós aqui, ó. Prosperidade no Senhor. Nós confundimos essas palavras. Nós não sabemos o que é prosperidade no Senhor. Então, meu irmão, a nossa prosperidade, nosso contentamento, se estiver fora de Cristo, meu irmão. Contentamento e dízimo, isso aqui é um negócio sério, né? Falar para os líderes sobre dízimo, mas menos, isso aqui é estatística, menos de 40% dos cristãos são dizimistas. Isso é um negócio sério, né? E às vezes a culpa está em nós, como líderes, que não ensinamos. Porque nós temos os exageros, né? Nós temos aquele que só pede, 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 e às vezes nós não falamos nada. O Senhor, Ele traz equilíbrio, a palavra de Deus ela é equilibrada. Nós temos que ensinar a nossos filhos, nossa família, nossa igreja, sobre inúmeros temas. Criação de filhos, as finanças, como ser marido e mulher, como amar a esposa, como ser um bom funcionário, um bom colaborador. Né? Às vezes as pessoas falam, não, esse cara é cristão, não quero aqui na minha empresa. Ó, esses crentes só dão trabalho. É triste, meu irmão, ouvir isso. E a igreja do século XX? Ah, não? Ser igual aquele casal lá? Não, nem a pau. Nem a pau Juvenal. Cadê o modelo? Nós falamos de Tessalônica. Aqueles irmãos, eles primeiro foram imitadores, que é o primeiro estágio. Mas depois se tornaram modelo, meus irmãos. E nós, como igreja de Cristo, temos sido modelo para quê? Modelo do quê para esse mundo? O negócio é sério, né? Opa, vamos voltar para o texto aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós temos que servir a Deus. E por meio das bênçãos, da riqueza que Ele nos dá, nós podemos servir os outros. Porque Deus nos abençoa para que nós possamos ser bênção na vida dos outros. Agora, se Ele me dá, e eu tomo isso como o meu Senhor, está errado. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E, meus irmãos, a igreja hoje, do século XXI, igreja com I minúsculo, né? Ela tem depositado o tesouro dela em coisas, em pessoas, na liderança, né? Às vezes na liderança. Isso é triste, meus irmãos. O nosso tesouro está em Cristo. E se o nosso coração não estiver em Cristo, vai dar tudo errado. Ah, eu não sei porque que as coisas não funcionam. Onde é que está o nosso tesouro? Eu deixo de ir na igreja para assistir o jogo do Palmeiras? Eu deixo de ir na igreja para ouvir o resultado das eleições, como domingo passado aconteceu? Eu deixo de ir na igreja porque quem vai pregar? O Pedro. Quem é o Pedro? Irmãos, aí depois as coisas não... Perde a comunhão dos santos. Porque quem vai trazer a palavra? É o Espírito Santo. Nós somos instrumentos, meus irmãos. Nós podemos não saber falar direito, não gaguejar, não ter a dinâmica, a didática correta. Mas se o Senhor não falar, meu irmão, não vai valer nada. Agora, o contentamento, meus irmãos, ele pode ser aprendido. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Normalmente, nós ficamos só nesse amém, né, pastor? Posso todas as coisas que me fortalecem. Tá, mas não trabalha, não busca competência, é relapso, não cuida direito das coisas, mas posso todas as coisas. Mas espera aí, meu irmão. Aquele que não trabalhar também não deve comer, não. Então nós devemos sim ser prudentes, buscar agradar ao Senhor, né? 1 Coríntios 10, 31, esse texto nós temos inclusive na nossa empresa lá, empresa que eu trabalho, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque se não for para a glória de Deus, é para a glória de outro. E às vezes, como o pastor falou, é para a nossa glória, né? Receber um elogio, é para a nossa glória. Mas onde é que fica Cristo? Fora. E nessa escolinha aí, que nós entramos, quando nós recebemos a vida de Cristo, nesse processo de santificação, nós vamos ter provações, nós vamos ter aflições, nós vamos ter alegria. 10 minutos? Nós vamos ter alegria, nós vamos aprender sobre contentamento, nós vamos aprender a ser gratos, meus irmãos. Outro dia o Fernando fez um estudo lá na igreja, dos 10 leprosos. 9 foram gratos e 1 foi embora. Que bênção, né? É isso? Que bênção seria? Não, 9 foram ingratos. Ficaram mais preocupados com a bênção do sacerdote, com o que agradecer ao Senhor. 1 só. E às vezes nós estamos nos 9, né? Misericórdia. Um filósofo ímpio disse o seguinte: o descontentamento faz de ricos pobres, olha isso aqui, e o contentamento faz de pobres ricos. Vocês conhecem alguém assim? Tem, mas não tem nada. E aquele que não tem nada tem tudo, porque ele tem a alegria de Cristo, meu irmão. Tem o contentamento do Senhor. Então, onde é que temos colocado o nosso contentamento? Certo observador descreve a nossa sociedade como a sociedade no inextinguível descontentamento. O bicho descontente é o tal do homem. Irmão, senta aqui. Não, aqui o ar está muito gelado. Senta ali. Não, aqui está muito quente. Não, aqui está muito perto do pastor. O outro microfone está alto. Gente, vocês não sabem o que o pastor Eric e os irmãos lá ouvem. Está tudo só o povo descontente. E não é o mundo, não. Eu ia falar crente, cristão. É o povo que vai na igreja. Não é verdade? Não gostei do pastor. Pastor, essa fala sua aí não gostei, não. O povo descontente. Irmãos, é a igreja. Nós precisamos desse despertar do Senhor. Se o Senhor não despertar a igreja, meus irmãos. Cristo é a nossa suficiência. O contentamento não é autossuficiência, é Cristo suficiência. A submissão a Cristo e aos seus propósitos. Amém. Nós precisamos de aprender isso, meu irmão. A nossa suficiência vem do Senhor, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas Ele é que vai nos conduzir nessa suficiência. Está acabando já? Prosperidade ele não vai falar muita coisa não, meu irmão, porque se nós não tivermos contentamento, nunca seremos prósperos. Nós temos aí cerca de 25 citações sobre esse tema. É lógico que essas citações dependem da versão que você utiliza ali e tal. Mas, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Conquista, e não tem sono, não dorme. Fica lá igual, como que é a história lá? O Maurício fala do bife na chapa, né? Fica fritando dos dois lados. Não tem, meu irmão, não tem prosperidade fora de Cristo. Não tem. Mas nós buscamos, mas nós queremos. Olha o que João diz aqui, o presbítero. Ele, presbítero, ao amado Gaio,
a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha a alma próspera aqui. E essa alma próspera, essa alma contente, vai ter saúde. E como nós temos gente doente na igreja, né? Nossa. Relacionamentos doentes, filhos doentes. Como nós temos, irmãos? Então nós precisamos desse despertar do Senhor. Acabando. O que nós podemos aplicar disso daqui? Eu fiz algumas. Depois você pode tirar as suas aplicações aí. Mas olha bem. Como é que eu posso ter contentamento e prosperidade em finanças? Primeiro, nós devemos aprender a estar contente, ou a ser contente com o que Deus nos deu. Puxa, se eu tivesse aquela casa, se eu morasse naquele local, se eu tivesse aquela piscina, se eu tivesse aquela fazenda, né? Se eu tivesse aquele apartamento do Neymar lá para pôr aquela bandeira grande, não seria contente, meu irmão. Apresente suas necessidades ao Senhor. Às vezes nós somos tão bobinhos, né, para usar uma palavra mais chula, que a gente não vou apresentar para Deus não, porque Ele tem tanta coisa para fazer. Para que eu vou? Estou com uma dorzinha de cabeça. Para que eu vou apresentar uma dor de cabeça? Se fosse um câncer, se fosse uma questão de morte, mas uma dor de cabeça. Mas nós somos bobinhos, né? Aprenda a viver com limites, não com luxo. Não, mas eu quero a BMW, eu quero a Mercedes, senão não vou ficar contente. O Maurício foi embora. Para que, Maurício? O Maurício foi depois ele foi confrontado, ele foi embora. Então, meu irmão, aprender a viver com limite. Quanto que você ganha? Eu ganho 5. Quanto você gasta? 8. 10. Não vai estar contente nunca, sabe por quê? Porque vão estar batendo lá, vai receber cartinha, ligação do 11, do 81, do 79, do 53, do 38, cobrando. Problema sério, né, meu irmão? Limite, não com luxo. Não, mas se eu não der o iPhone para minha filha, ai, coitadinha, ela não vai ser uma pessoa feliz. Se eu não fizer aquela viagem com a minha esposa, ela vai me matar. Terrível, né? Pratique, isso aqui é um outro detalhe, pratique generosidade e não avareza. A gente vê tanta gente com tantas coisas, mas que bicho é miserável. Ele é tão miserável que ele não desfruta, não abençoa os outros e guarda. Lembra do tio Patinhas? Ele entrava lá naquela sala cheia de moeda e mergulhava, né, como se fosse possível, mas ele mergulhava e fazia uma piscina de moeda de ouro. Para quê, meu irmão? Como nós somos bobinhos. Aprenda a viver com piedade, amando o Senhor. Piedade é isso, nós precisamos aprender a amar o Senhor, amar os mandamentos do Senhor, amar a igreja do Senhor. A 4 e a 6 são iguais. É para reforçar. Na hora de copiar lá. Cuidado com a concupiscência. Aí nossos olhos veem, né? Lançaram lá um carro novo. Nossa, eu fui lá olhar. Meu, que carro. Você viu os detalhes, aquela curva? Você viu o couro? Você viu o tamanho da roda? Não, agora não. Agora, enquanto eu não comprar o maledito, eu não estou satisfeito. Oh, Senhor. Aí lançam outro em seguida. Lança outro depois. Não, olha como que são as coisas. Eu tive o privilégio, meu irmão, depois de 56 anos de vida, comprar um carro 0 km. Aí eu cheguei em determinado lugar, o cara falou, branco? Branco! Ô miserável que não se alegra com o outro. Tinha cinza, tinha preto, tinha vinho. Eu comprei branco. Posso comprar branco, pastor? É branco.
É pecado, pastor, comprar um carro branco? O seu é preto, o meu é branco. Aí tudo bem. Aí deu uma volta, olhou assim. É automático, né? Não, não é automático. Gente, dificuldade de se alegrar com a alegria do outro, né? Como que nós somos miseráveis. Senhor, tem misericórdia de nós. É verdade. E, meus irmãos, terminando aqui, invista no eterno, não apenas no temporário. Nós somos muito tendenciosos a investir só aqui, né? Só o último texto aqui para ficar gravado, porque aqui acho que aqui que mora o perigo, aqui é o grande problema. Teoria, muito conhecimento. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado, feliz, contente no seu feito. Então, meu irmão, o nosso contentamento é em Cristo. Misericórdia se nós temos buscado contentamento em outro lugar. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, das nossas vidas, das nossas famílias. Vamos orar, agradecer e depois vai ter mais uma fala, né? Ah, Paizinho querido, como nós somos bobinhos, Senhor, como nós somos frágeis, como nós tiramos os nossos olhos do Senhor. É verdade. Então, traz-nos, Senhor, a consciência de que nós somos dependentes do Senhor. Que nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa vitória, a nossa força, a nossa saúde está no Senhor. Nós precisamos conhecer a Cristo, Senhor, e esse Cristo crucificado. E nós precisamos também anunciá-lo, viver esse Evangelho, Senhor. Faz isso no meio da tua igreja, faz isso na vida desses irmãos, faz isso na minha vida, Senhor. Que as pessoas vejam o Evangelho nas nossas vidas, Senhor. Que sejamos, Senhor, realmente sal e luz nesse mundo, que sejamos o teu bom perfume, Senhor. O mundo precisa disso, Senhor. Age nas nossas vidas, Senhor, por misericórdia. E abençoa o restante desses encontros, nas falas, Senhor, que o Senhor trate com cada um à medida que nós precisamos, Senhor. Para que nós sejamos ali nos nossos locais, instrumentos teus também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.